Olá, queridos amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse é o meio de comunicação que nós temos. No nosso cenário é bem simples, mas seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a mim e a você sempre, tá bom? Vamos começar uma série agora bíblica no livro de Atos. O livro de Atos é maravilhoso, né? Os apóstolos, os discípulos de Jesus e os apóstolos foram discípulos e apóstolos, né? Existem algumas questões teológicas que os homens tentam separar, né? Os discípulos eram pessoas que estavam ali aprendendo, mas se tornaram apóstolos depois porque já, de certa forma, estavam avançando na experiência, né? Andando com o seu mestre. Nós estamos aqui comentando sobre a vida dos apóstolos, né? É importante você entender todas as cartas que o apóstolo Paulo mandou para as igrejas, que ele, pelo trabalho, né, que Deus trabalhou na vida dele, pregando o evangelho, ele conseguiu levar, né, muitas pessoas aos pés de Jesus. Ele não batizou parece que uma pessoa, mas muita gente se converteu. Mas ele teve um monte de problemas e a gente precisa entender o livro de Atos. Se você não entende o livro de Atos, a controvérsia, os problemas, os pormenores, vai ter muita dificuldade e pode até gerar má interpretações quanto às falas dos discípulos, tá bom? Alguns pontos importantes nós comentarmos sobre isso. Quem começa escrevendo, né, não fala quem é ele, mas ele diz o seguinte: eu escrevi o primeiro livro, o Teófilo. Essa palavra Teófilo é no sentido de destaque, né, alguém que expõe em ordem algum fato importante. E ele, como alguém comum, pega o fato e tenta narrar, né, coloca em ordem. E a forma como ele utiliza, alguns dizem, né, que foi dedicado a alguém, né, lá em Lucas fala assim, né, é como se esse livro fosse dedicado a alguém, ou alguém muito importante da sociedade acha necessário para que a narrativa sobre Jesus ela seja muito destacada. Então aí que acontece esse Teófilo aqui, né? E ele começa comentando que havia dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos e ele deu muitas orientações antes dele ser levado para as alturas. É interessante. Jesus passou muitos dias com os discípulos depois da sua ressurreição e ficou ali aparecendo para eles, conversando, e muitas perguntas e respostas, tirando dúvidas, até que Jesus foi levado para as alturas, tá certo? E ele mostrou provas de que ele é realmente o Filho de Deus. Está aqui as marcas, e vocês não entenderam, né? Ou as minhas falas ali, e vocês ficaram cegos, e vocês me abandonaram. Eu imagino que os discípulos devem ter chorado muito naquele momento. Então, se eu não me engano, 40 dias que ele passou com seus discípulos, ele deve ter feito os discípulos chorar, não pela sua fala, com intenção de fazer chorá-los, né? Mas eles choraram porque eles viram, né, que eles foram covardes, né? E ele mostrou que realmente tudo era necessário se cumprir. Tudo era necessário. Era necessário ele passar por crise, passar por problemas. Ele fez uma revisão de tudo o que aconteceu com a vida dele e com os seus discípulos. E ele deu algumas orientações, né? Olha, vocês não devem sair de Jerusalém, porque é em Jerusalém que vocês têm que pregar. É primeiro para a casa de Israel, tá certo? E o João batizou com água, mas vocês batizaram com o Espírito Santo não muitos dias depois. Então era a promessa que eles deveriam esperar. E vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão pregar o evangelho até os confins da... Enquanto ele falou essas palavras, ele começou aqui, ó, a subir, né? E isso é maravilhoso. E eles permaneceram unânimes. Apesar de eles serem diferentes um do outro, eles estavam unânimes em pensamento naquele momento. Talvez eu não seja igual a você, mas nós temos que estar unânimes na presença de Deus. Nós somos diversos, mas nós temos que estar unânimes na presença de Jesus. E eles, os discípulos, a mãe de Jesus e os irmãos, o irmão deles, né, estavam em oração. E um ponto que eu gostaria de destacar e finalizar é que eles escolheram mais uma pessoa, oraram a Deus, né, para substituir o Judas. O Judas se enforcou, né? De certa forma se arrependeu, mas eles fizeram aqui, pediram para Deus e um sinal, né, e tiraram sorte. Não sei se foi o jogo da moeda, né, cara ou coroa, mas a sorte caiu sobre Matias e ele foi um que substituiu o Judas. Esse foi o resumo do capítulo 1 de Atos. Que Deus nos ajude a compreender cada detalhe. Prometo que eu vou entrar só nos pontos necessários, tá certo?
Eu não gostaria de fazer muito resumo, mas é necessário, tá certo? Se você quiser compreender, leia os detalhes aqui. E que Deus grandemente abençoe a mim e a você. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amém?